Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então a palavra vai nos dizer que Deus viu a malícia que estava no coração dos homens. Então a palavra vai nos dizer que Deus viu a malícia que estava no coração dos homens. Então a palavra vai nos dizer que Deus viu a malícia se espalhar sobre a terra. Então se Deus viu a malícia se espalhar, Deus também podia ver o coração dos homens. Deus podia ver aquilo que se passava na cabeça daquela geração. E a palavra nos mostra que aquela geração estava completamente corrompida. A palavra nos mostra que aquela geração estava completamente contaminada. E Deus via que aquilo que surgia no coração dessa geração era mal, era pecaminoso. Então o próprio homem se autodestruía. A perversidade havia tomado conta do coração das pessoas. A perversidade estava destruindo o ser humano. Então a palavra vai nos dizer que Deus se arrepende de ter criado o homem. Deus se arrepende de ter feito o homem. Então nós podemos ver que a perversidade era tanta, o pecado era tanto, que Deus se arrepende daquilo que ele mesmo fez. O ser humano havia destruído tudo aquilo que Deus havia formado, ou seja, já não estava tendo uma intimidade mais com Deus, e sim se afastando dos caminhos do Senhor. Então, perante toda essa situação, a palavra vai nos dizer que Deus toma uma decisão. Qual é essa decisão? Destruir toda a vida que estava debaixo dos céus. Veja bem, Deus diz que destruiria até os animais que ele criou, porque ele havia se arrependido completamente daquilo que ele havia feito. Se nós relermos o versículo 8, podemos perceber que é a primeira vez que a Bíblia fala sobre graça. E esta graça foi encontrada na vida de Noé. Esta graça foi encontrada na vida de um homem justo, num homem íntegro que andava nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, ou seja, era um homem que tinha a intimidade, que tinha guardado os caminhos do Senhor no seu coração. E a palavra ainda nos lembra que esta geração perversa era a geração de Noé. Porém, Noé se manteve firme. Porém, Noé se manteve no caminho de retidão. Porém, Noé se manteve santo. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: apesar da geração que nós vivemos estar destruída, estar completamente corrompida, quem tem sido eu e você perante tudo isso? Nós temos agido como este povo ou nós temos agido como Noé, justos e firmes na palavra de Deus? Quem tem sido eu e você? Veja bem, a palavra vai nos dizer no versículo 12 que Deus olha novamente para a terra e percebe que ela estava completamente corrompida. Então, debaixo dessa visão, Deus fala para Noé: Noé, constrói uma arca. E Deus dá a salvação para Noé e a sua casa. Mas veja bem, eu quero me deter por aqui. Noé não era um anjo que tinha poderes para vencer o pecado de maneira sobrenatural. Noé não era um super-homem. Noé era um ser humano. Mas o diferencial de Noé foi permanecer nos caminhos do Senhor. Permanecer em retidão, permanecer justo. Esse foi o diferencial deste homem. E foi por causa disto que ele chamou a atenção do Senhor. Por causa disso, Deus achou graça aos olhos de Noé. Que nós possamos entender que precisamos ser retos, precisamos ser íntegros, precisamos buscar a santidade. Eu e você precisamos estar nos santificando sempre.
para que possamos ser vistos desta maneira que Deus via Noé. Homens retos, mulheres retas, que andam segundo a palavra de Deus. Esta é a mensagem, uma breve reflexão que eu quero deixar para você.